Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas. Fica de pé ainda aí um minutinho, né, para a gente ler o texto. Lucas 10, verso de número 25, uma história preciosa da Bíblia, da palavra de Deus. E o Senhor tem trago a mim nesses dias sobre essa meditação, esse texto, para que a gente fale um pouquinho sobre amor ao próximo, e a gente vai externar um pouquinho sobre isso nesse momento, ao abrirmos a palavra de Deus. Então, Lucas capítulo 10, verso de número 25, e é isso aí. Então, se você está com a sua Bíblia aí, você abra, acompanhe, para que a gente possa ter esse tempo de ministração da palavra de Deus. Glória a Deus. Show. Já achou aí? Tem o texto? Beleza. Bora, vamos caminhar. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão de salteadores, ou de ladrões, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastardes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Vamos orar. Pai, graça nós te damos nessa noite preciosa, maravilhosa, quando abrimos a tua palavra, para junto meditarmos naquilo que o Senhor tem para abençoar o nosso coração. Direciona, Senhor, a nossa vida e usa-nos como instrumento teus, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Que nessa noite, teu Espírito Santo possa ministrar, possa falar conosco, e tenhamos um tempo maravilhoso na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar por um instante. Bom, nesses dias em que estamos vivendo, dias diferentes, dias com muitas oportunidades, com ameaças também, dias de novas adaptações. Eu não sei você, mas é impressionante como estamos tendo que nos adaptar ao novo estilo, ao novo momento. E talvez, se você já é acostumado com a comunicação, com a internet, com utilizar esses meios, talvez você fale assim: pô, tá legal. Ou talvez, se você é daquela galera que gosta mais de uma resenha, sair depois do culto, acampamentos, esse tempo mais junto, talvez você está sentindo um pouquinho de falta daquela comunhão santa e abençoada, de estar com a galera que você anda, ou que você caminha, e tendo essa possibilidade de caminhar mais próximo.
Mas é natural que a palavra de Deus vai falar um pouquinho dos últimos dias, e ela vai comentar algumas coisas que aconteceriam nos últimos dias. E quando a gente fala de amor ao próximo, a gente tem que começar a pensar em Mateus 24:12, que diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. É interessante que se a gente começar a pensar no fim dos tempos, ou nesse momento novo, pós-pandemia, o que nos aguarda daqui para frente? Quais são as próximas mudanças e adaptações que você e eu teremos que fazer? Eu não sei você, mas se você vai no supermercado comprar as coisas, é aquele momento, né, de uma limitação para ir no supermercado. Depois você compra, depois você higieniza. Eu não sei quantas vezes você passa álcool gel no momento que você está no supermercado, mas várias vezes. Aí depois higienizar toda a compra, todo o processo e uma série de coisas. Mudou o tempo, a maneira que você faz até uma ida ao mercado. Por exemplo, se você quer sair para comer alguma coisa, já não são todos os locais abertos, tem um distanciamento, às vezes é maior quantidade de delivery, e muitas coisas mudaram. Talvez você vai falar com algum amigo, você tem falado bastante pelo WhatsApp, ou eu vivo em Zoom, né, passando lá um link, a gente conversando bastante em Zoom, mas para nós, assim, como pastores, é muito difícil você... a gente tem se adaptado, tem procurado fazer o melhor, mas fazer um aconselhamento via Zoom, via WhatsApp, assim, orar pela pessoa, assim, estendendo a mão aqui distante, não estando tão próximo, a gente se adapta, a gente caminha, mas mudanças desse novo tempo são necessárias para você e para mim. Agora, se há algo que começou a preocupar demais o meu coração, com os adolescentes, com os jovens e comigo mesmo, é se o amor não tem se esfriado. A palavra de Deus em Mateus 24:12 diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriariam. Será que nessa noite você consegue, num termômetro aí, medir como anda o seu nível ou a sua temperatura de amor para com o seu próximo? Será que você consegue identificar como anda o teu coração e será que o amor se esfriou? A gente começa a imaginar e a pensar porque os aconselhamentos são via, né, WhatsApp e é muito difícil tratar algumas coisas específicas. Em alguns casos, tenho vindo aqui para a igreja, marcado um horário, para que a gente possa estar mais próximo, para tratar algumas coisas mais sensíveis. Mas tenho orado para que o amor no meu coração e no de cada um de nós não se esfrie. E essa palavra veio muito ao meu coração nesse texto que eu passo a compartilhar com vocês. Porque se você abre o noticiários da semana, você vai ver a iniquidade e o mal se estendendo por quase toda a sociedade, sim ou não? Nessa semana, é claro e notório que a gente vê um sinal de iniquidade com o caso aí do Robinho. Eu não vou aqui sair externando ou dizendo, mas é impressionante o mal com relação à atitude, o mal com relação à sociedade. Você abre e vai ver um professor que foi assassinado. Aí você vai ler as causas, você vai entender um pouco, mas é algo meio sem explicação. Você vai ver uma agressão de um homem para uma mulher lá que também não tem explicação. E você vai vendo que o amor parece que vai se esfriando. Eu não sei você, mas se você vê um site de notícia, é impressionante, você vai vendo a maldade. E o que é iniquidade? Iniquidade é tudo aquilo que é contrário à equidade. E o que é equidade? Equidade é igualdade. A iniquidade é aquilo, ou o caráter daquilo, ou de alguém que é iníquo. E o que é iníquo? Aquele que é mau, perverso, malévolo. Esse é o iníquo, a iniquidade. E é impressionante como a sociedade tem se multiplicado aquilo que é mau. Parece que o mal se tornou bom.
Parece que aquele que leva vantagem se tornou espertão. Parece que a gente olha as notícias, os sites ou as reportagens e não sei o seu coração, mas será que o seu coração se esfriou? E esse é um reflexo, uma reflexão que eu quero trazer para você nessa noite, com relação ao amor ao próximo, ao nosso DNA cristão, daqueles que são semelhantes a Cristo, parecido com Cristo. E eu gosto muito desse texto, o texto do bom samaritano, o texto que acabamos de ler. Qual é a pergunta do intérprete da lei? Qual é a pergunta daquele que era a autoridade? O intérprete da lei é aquele que interpretava, aquele que olhava a lei e exercia juízo sobre ela. Ou muitos dizem de uma parte daquele que eram os escribas e conheciam e replicavam a lei. Ele era um intérprete, ele compreendia. Mas ele vai fazendo uma pergunta para Jesus. E a pergunta para Jesus é assim, que farei para herdar a vida eterna? Você vê que o texto não fala sobre essa resposta, sobre o que farei para herdar a vida eterna. Você encontra essa resposta na conversa de Jesus com o jovem rico. Você encontra essa resposta em muitos outros locais da palavra de Deus, né? O que darei pela minha alma, né? O que eu posso dar? Quando Jesus fala, louco, esta noite perderão a tua alma. E o que tens para dar? E como também na história do jovem rico, que ele fala com relação a herdar a vida eterna. Uma pergunta que corre os séculos. E Jesus devolve a pergunta para ele, diz assim, o que está escrito na lei? Você não é intérprete? Ou seja, o que a lei diz? Como interpretas? E vem aqui a resposta de Jesus para aquele intérprete, para mim e para você, sobre o amor ao próximo. Ele diz para aquele homem, e aquele homem responde, Mateus capítulo de número 22, quando Jesus também é interrogado, ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. A pergunta é sobre vida eterna. E a resposta é sobre cumprir a lei e viver para poder herdar a vida eterna. E Jesus começa com essa resposta para falar do amor ao próximo e da história do bom samaritano. Porque se você quer amar o teu próximo, a primeira coisa que você precisa ter, anota aí, é amar a Deus de todo o coração. Você não vai conseguir amar o teu próximo da maneira que você deve, da maneira que o Senhor deseja, se você não amar a Deus em primeiro lugar. Você não pode repassar algo a alguém que você não tem. Você não pode repassar algo aos seus familiares, amigos, namorado, namorada, as pessoas que relacionam com você, se você não tem o que passar. Você só transfere aquilo que você tem. Por isso, a primeira coisa em que a resposta de Jesus, porque depois ele vai dizer para o intérprete, respondeste bem, faze isto e viverás. Ou seja, Jesus atesta aquilo, está correto. Ou seja, será que você, ao se multiplicar a iniquidade e os nossos dias que são maus, será que você consegue identificar que o seu amor tem se esfriado? Será que você tem tratado o próximo da maneira que ele merece e que ele deve ser tratado? Não é somente o distanciamento social de 1,5 metro, mas é o distanciamento do coração, é o distanciamento da mente, é o distanciamento da ação, do braço. Será que nesses 7 meses, 8 meses, você ajudou alguém? Fez algo por alguém? E não é questão só simplesmente na atitude ou na ação, mas é no contexto como um todo. Não é simplesmente a boas obras, mas é onde está o teu coração e como anda o amor no meio dessa geração. Nós precisamos ter uma geração cheia da presença de Deus, amém? Onde o nosso coração não se esfrie. Porque é tão comum ver que as pessoas estão perdendo o emprego, mas não pode ser comum para você, a ponto de você não poder ajudar alguém. É normal ver alguém triste ou em depressão, mas será que você não pode parar e orar por essa pessoa, interceder por ela?
Como anda o nosso coração? Será que o amor se esfriou? E essa é uma reflexão para mim como pastor, e para cada um de nós nessa noite. Como anda o teu coração? Mas se você quer amar o próximo, você quer cumprir e quer viver na presença do Senhor, a primeira coisa, ame a Deus. Mas ame a Deus não de qualquer maneira. Aqui a resposta e o texto de Deuteronômio 6,5 diz de 4 maneiras. Amarás ao Senhor teu Deus do quê? Leia aí o texto comigo. De todo o teu coração. Não é 90%, é 100%. É de todo o teu coração. Será que você ama a Deus de todo o teu coração? Eu me lembro, na época da minha adolescência, eu já contei algumas pregações aqui para trás, que eu achava que amava a Deus, mas não era 100%. Tinha um espaço lá sempre, no meu coração, para colocar outras pessoas e outras coisas. Mas você precisa amar a Deus de todo o teu coração. Amar a Deus. E ao ponto que um dia eu entendi que não apenas uma parte, mas todo o meu coração pertence ao Senhor. Eu amo os meus filhos. Eu amo a minha esposa. Eu amo muitas pessoas e amigos. Mas nenhum desse amor se compara a amar a Deus de todo o meu coração. Eu me lembro uma vez, quando eu estava refletindo sobre as renúncias na vida de Abraão, e eu reli Gênesis 21 e 22, quando Abraão sobe ao Monte Moriá, e ali para oferecer o seu filho Isaque, e ele, como pode um pai pegar o seu filho e levantar uma faca sobre ele e imolá-lo? Porque é um amor gigantesco. Como pode? Mas aquele texto eu entendo que Abraão está dizendo para Deus e com a sua atitude que ele ama o Senhor de todo o coração dele. E numa madrugada, logo no início do ministério, há alguns anos atrás, eu me lembro que eu me ajoelhei e eu falei: Deus, eu amo o Senhor de todo o meu coração. Você já teve o seu Monte Moriá? O seu momento de colocar tudo diante do Senhor e amá-lo de todo o coração? Mas não apenas de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os teus sentimentos, pensamentos. Se você realmente ama a Deus, o que você anda pensando durante o teu dia? Será que tem a ver com Deus? Não tem nada. Tem a ver com tantas coisas. Sonhos, vontades, necessidades, desejos, ou murmurações, preocupações. Mas toda a tua alma, todas as tuas forças. Será que realmente ama a Deus com toda a tua força? Porque se amasse, não daria para melhorar um pouquinho no jejum, na oração, na leitura bíblica, na meditação, para evangelizar alguém? Será que não daria? E de todo o teu entendimento, será mesmo que a gente ama o Senhor de todas essas maneiras? E não é simplesmente eu gosto da expressão de todo, porque não é uma parte, é de todo o coração. É de todo. Não adianta assim, a gente ter uma atitude, se não é de todo o teu coração, acaba sendo uma fake news, uma atitude falsa, algo. Eu me lembro, né, eu sempre gostei de escrever poema, versos, essas coisas. E eu me lembro uma vez que queria jogar bola, recém namorando a Dani e tal, mas queria jogar bola. E eu falei assim: amor, te amo e tal, não sei o quê, e não sei, dando todo aquele discurso bonito, e porque realmente amava. Ela falou assim: você me ama mesmo? Você vai ficar comigo aqui e não vai jogar bola? Eu falei assim: mas por que esse negócio todo? Por que eu tenho que não jogar bola? Eu te amo, mas eu vou jogar bola, normal, né? Manter, não engordar, manter. Não, você me ama. Hoje não tem futebol. Eu falei assim, por quê? Porque aí eu me lembro que ela disse assim: suas palavras são bonitas,
mas as suas ações precisam refletir o que você diz. Eu falei, eita Jeová, quando você achar uma mulher dessa, casa, porque vale a pena, né? Pensa no chute na canela, né? E eu nem estava preparado para o futebol, pô, nem tinha caneleira. Bom, mas assim acontece, porque não basta a gente ter uma atitude cristã, ter uma imagem, a gente precisa, não basta ter simplesmente um discurso de cristão ou uma imagem, a gente precisa ter atitude que ama a Deus. Então, a base de todo o contexto é essa, amar o Senhor de todo o coração. Beleza, e agora Jesus começa então a contar uma história, e ele vai dizer então, verso número 28, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou, quem é o meu próximo? E essa aqui é a grande desculpa da juventude, dos adolescentes. Quem é o meu próximo? Quem é a pessoa que eu tenho que ajudar? Eu não sei, ninguém não tocou meu coração, eu não sei quem é o meu próximo. Essa desculpa vem ao longo do tempo, mas você pode achar uma outra. Eu ainda não trabalho, não tenho dinheiro, eu preciso de carona, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Qual é a sua desculpa para não ajudar o teu próximo? Para não amar o teu próximo? Ele é chato, ele é mala. Aí você canta, ele é mala, mas é meu amigo. Então, não dá isso aí? Não? Essa é antiga também? Não é possível, bom, essa aí era boa. Não, essa era boa, era mala, mas é meu amigo. Mas você ama ele, mesmo mala, né? Bom, mas a questão é, quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Jesus vem com uma história, dizendo o seguinte, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele ia num caminho curto, mais ou menos uma volta no taquaral, pouco mais, uma volta e meia. E veio a cair na mão dos salteadores, ladrões. E aí passa um sacerdote como se fosse um pastor hoje. Exemplo. E aí passa o pastor, olha, vê a pessoa, não faz questão e segue o caminho. Passa um ministro de louvor, um levita, um adorador, por excelência, e passa reto, não faz nada. Mas aí a beleza do ensino de Jesus, ele diz, e aí vem um samaritano. Se você conhece bem, os judeus não se dão com os samaritanos. Se você conhece bem, os judeus e os samaritanos tinham uma rixa, é como se fosse assim, os judeus são salvos e os samaritanos não são salvos. E não é simplesmente uma subclasse de cristão, eles são heréticos, é heresia. Tanto é que em João capítulo de número 4, quando a mulher samaritana conversa com Jesus, ela pergunta assim, onde se deve adorar? Ou seja, onde se cultua a Deus? No monte ou em Jerusalém? O monte era o monte Gerizim. Porque quando houve a divisão do reino do norte com o reino do sul, das 10 e das 2 tribos, Samaria se tornou o local de adoração no monte Gerizim. Por isso os samaritanos adoravam lá, prestavam seu culto a Deus naquele lugar, seus sacrifícios e tudo. Mas a rixa foi tanta com relação às divisões teológicas que os judeus não aceitavam o grupo dos samaritanos. E Jesus coloca aqui bem o rejeitado. Talvez você está achando que é um cristão bacana, como um sacerdote, como um levita, e passa do lado e vê a necessidade e não ajuda o próximo. Mas passa alguém, todo na tua cabeça cheio de pecado, todo fora, e ajuda aquela pessoa. Aquele samaritano vai, oferece ajuda, cuida dos ferimentos, passa óleo, passa vinho, que ajudava para recuperar com relação ao anestésico, como também a melhorar as feridas. Não apenas isso, coloca no seu próprio animal, leva até um hotel dos dias de hoje, paga as diárias e ainda diz que se tiver algum gasto, ele ainda bancaria o custo do almoço, do jantar, da refeição. E aí a pergunta fica mais clara para o intérprete. Quem te parece dos três? O sacerdote, o levita ou o samaritano, que é o próximo? E aí a resposta vem, o samaritano, que usou de misericórdia para com ele. E a resposta de Jesus diz, vai tu e faz o mesmo. Será que se eu dissesse para você nessa noite, como bom samaritano,
Ao sair aqui do culto, vai tu e fazes o mesmo. Vai tu e ajuda o teu próximo. E aqui eu quero partir para o fim dessa mensagem dizendo o seguinte: o texto, amar o próximo como a ti mesmo, traz uma comparação. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, é só você, é pessoal, não tem a ver com ninguém, igreja, ministério, pastor, nem nada, é você e Deus. Mas agora amar o próximo há uma comparação e uma correlação. Ame ao teu próximo como? Comparação. A ti mesmo. A segunda coisa para que você ame ao teu próximo é como você se ama. Você realmente se ama? Você realmente sabe quem você é e o valor que Deus deposita na sua vida? Você sabe o valor que você tem? Algumas semanas a gente falou sobre identidade. Você sabe qual é a identidade de Deus sobre a sua vida? Se você não sabe quem você é, você não tem como demonstrar esse amor, porque você está perdido. Você está sem direção. Por isso, amar ao próximo é como você se ama. E como você se ama? Será que é numa medida que é só você, a última bolacha do pacote? É você e mais ninguém. O centro do universo é você. É assim que você se ama? Ou simplesmente você só vê defeitos, seja no teu corpo, seja na sua família, seja em quem você é. Como você se ama? Você precisa ajustar isso com Deus que te ama, com o Senhor que tem para você sonhos e planos maravilhosos. E como você se ama, agora você deve então amar o teu próximo. Lucas 6, 32 a 36 vai falar um pouquinho sobre as características de quem ama o próximo, que é assim: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Ou seja, o que você faz a mais? Porque até os pecadores amam os que os amam. Ou seja, você ama quem te ama, que diferença faz? Se fizerdes o bem aos que fazem o bem, qual é a sua recompensa? A resposta é nenhuma. Ou seja, até os pecadores fazem isso. E se emprestais àquele que espera receber, qual a sua recompensa? Também os pecadores emprestam e recebem um tanto, ou seja, juros. Verso número 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nada em troca. Será grande o vosso galardão. Serei filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Há uma medida que você deve amar o teu próximo. É como você se ama e como a palavra de Deus diz que eu e você devemos refletir esse amor àquela pessoa que está ao nosso lado. Não sei se tem alguém no teclado, pode vir aqui só para você ficar mais tranquilo, a gente realmente já está terminando. Mas Jesus nos coloca uma medida para esse amor ao próximo, que está em João capítulo 13, 34, 35, que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerei todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, como eu vos amei. Amar a Deus de todo o coração. Como você se ama. Ame ao teu próximo. Mas não é de qualquer jeito. Há um modelo, Jesus nos amou. E como Jesus te amou, ame o teu próximo. Não é simplesmente do jeito que você quer, ou acha legal, ou que gosta. Jesus muito te amou. Muito ame quem está do teu lado. Nós não precisamos ser uma comunidade de adolescentes e jovens que julgam uns aos outros. Mas precisamos ser uma comunidade de adolescentes e jovens que amem uns aos outros. Que amem a Deus e que amem ao próximo.
e que não acha motivo no outro para não amá-lo, porque é assim, por causa do jeito dele, por causa da cor dele, por causa de qualquer coisa que aconteceu com ele, mas que você acha motivo em Deus para amá-lo, porque esse é o seu DNA. Como cristão, você ama a Deus e ama o próximo. Você não ama porque Ele é bom, você não ama porque Ele vai te dar algo em troca, você ama porque Ele, o Senhor, te amou primeiro. Precisamos de uma geração que realmente ame e se importe com o próximo, não apenas para publicar um vídeo no Instagram, ou para fazer uma matéria, ou para dizer um texto no Facebook ou em qualquer outro lugar, ou para ter curtido ou compartilhamento, ou para fazer um stories. Não! Uma geração que realmente ame, e como a palavra de Deus diz, que a mão esquerda não saiba o que a direita faça, porque senão o que adianta eu ajudar alguém para me promover com relação a isso? Precisamos de uma geração que o amor não esteja se esfriando. E essa reflexão eu trouxe para o meu coração, para mim mesmo. Eu não posso ser um pastor que o meu coração se esfriou com relação a Deus ou com relação ao próximo. E não podemos ter uma geração que no meio dessa pandemia, que no meio do distanciamento se esfria e não quer mais saber, quer simplesmente vir, ter um culto legal, um bom louvor, uma boa palavra, ir para casa e seguir a vida. Nós somos chamados a seguir o Senhor Jesus, a viver o que Ele viveu, a viver as marcas dEle, a amá-lo e reproduzi-lo, a amá-lo e amar o próximo, não do jeito que a gente pensa que é, mas do jeito que Ele nos amou, que Ele nos ensinou a amar. Ah, nunca ninguém me amou, pastor. Não é desculpa, Jesus te ama, Ele sara as tuas feridas, para que você ame ao teu próximo. Uma geração mimada, uma geração que é tudo na mão e não sabe amar o próximo, não sabe amar as pessoas que estão ao lado, não sabe reconhecer. Há muita ingratidão. A gratidão não vem do que os outros fazem, gratidão vem de quem recebe. Não é porque o outro fez para mim, é o meu coração que é grato. Se você quiser dar atenção ao que não fizeram para você, você faz e enche a sua vida de amargura, de ressentimento, de ódio, de um monte de certezas que não dão em nada. Mas se você quer viver como Jesus viveu, Ele amou, Ele na cruz diz: Pai, perdoa, não sabe o que fazem, perdoa, ame, ame, ame. Precisamos de uma geração que ame. Jovem, adolescente, ame a Deus de todo o teu coração. Ame a Deus como você ama o seu celular, talvez, que não desgruda desse negócio. Ame a Deus como você ama o Netflix, as séries que você vê. Está lançando a série tal. Será que você falou assim: uau, eu já li Mateus hoje, eu já vi o Evangelho, eu já orei, eu já falei com Deus, o Espírito Santo falou comigo. É isso, amar a Deus de todo o teu coração. Não esse amor fake, esse amor que não aguenta nada, mas um amor genuíno, um amor abnegado, um amor ágape, agapau, sacrificial. Amar a Deus. Você não ama a Deus, você não ama o próximo. Você não tem uma boa relação com você mesmo, você não ama o próximo. E se você ama o próximo, ama como Jesus. Ele deu um novo mandamento para você e para mim. Bom, eu preciso finalizar, mas esses dias eu estava pensando no AA, Alcoólicos Anônimos. É um grupo criado por cristãos que ajuda pessoas ao redor do mundo. Os caras chegam lá porque estão viciados em bebida. E chegam lá e não tem um terapeuta no meio deles. Não tem um psicólogo, não tem um psiquiatra. É alguém que estava enfrentando o vício da bebida e está lá, talvez por mais tempo, para ajudar alguém que está chegando. E essa pessoa nova que chega com seu vício na bebida,
chega lá e começa a se abrir, porque as pessoas todas estão ali, porque também são dependentes de uma bebida, de um vício, e eles se entendem, e não há um pré-julgamento, porque um está mais tempo sem beber do que outro. E aí eles podem abrir o coração e falar dos seus problemas e tudo mais. E os alcoólicos anônimos ajudam pessoas em muitos e muitos lugares, numa organização. E eu comecei a pensar, e nós como igreja? Eu não sei você, mas eu me lembro, eu fui criado na igreja, eu me lembro quando eu reconheci que eu estava cheio de pecado. Cheio. E eu precisava da graça de Deus na minha vida. Eu precisava que o Senhor me perdoasse dos pecados que eu havia cometido. E a graça me alcançou. Mas quando nos reunimos como igreja, e sabemos que somos pecadores, se alguém confessa um pecado, ou diz para nós que houve um pecado, será que a gente ama aquela pessoa, ou a gente julga aquela pessoa pelo pecado que ela tem? Será que se chegar alguém com problema na sua sexualidade, você vai amá-lo ou você vai rotulá-lo como alguém com esse problema? Se alguém chega até você como alguém mentiroso, enganador, como você vai rotular essa pessoa? Ele é um pecador naquela área, como você foi há um tempo em uma outra área. Mas será que nós como igreja não precisamos ser um ambiente da graça de Deus? Aqui só podemos ter antigos pecadores, que cada um nas suas debilidades estão sendo ministrados pela graça e pelo favor de Deus a viver uma vida santa, sem pecado. E se algo acontecer, como o texto de 1 João 2:1, temos um advogado perante o Pai, Jesus o justo, que é o nosso advogado perante o Pai. Mas será que nos tornamos uma sociedade de pessoas que julgam uns aos outros pelos seus pecados? Esse porque tem problema na sexualidade, esse porque tem problema nisso, naquilo outro, e fazemos os nossos grupos. E onde está o amor nisso tudo? Precisamos nos transformar em homens e mulheres que amam a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento, que ama o próximo como a nós mesmos. Eu não sei o que você vai fazer daqui a pouco, mas você cuidou para que a tua noite seja abençoada. Será que você sabe o que o teu irmão vai fazer, e você pode fazer o que você vai fazer para você, para ele também? Será que você ama realmente o teu próximo, como aquele sacerdote passou ao largo, o levita passou ao largo? E temos vivido uma geração que tem passado ao largo, tem olhado para as necessidades do outro, tem visto, mas passa distante. Mas se o Espírito Santo está aqui, eu creio que está aqui, porque quando dois ou mais reunidos no nome dele, ele está, para que o Senhor quebrante o nosso coração, para que mesmo que aumente a iniquidade, e a gente encontre pessoas dormindo na rua, no semáforo, e a iniquidade é gigante, injustiça, problemas, roubo, corrupção, isso não vai nos abalar, isso não vai mexer com que o amor fique gélido, pálido, e a gente não tenha nenhuma atitude para com o nosso próximo, ou simplesmente tenha assim, eu faço alguma coisa. Mas que realmente o amor de Deus inunde o teu e o meu coração. E eu prego para mim hoje à noite, porque eu quero melhorar, eu quero amar mais o meu próximo, eu quero. É uma decisão minha, independente se a pessoa fez o bem ou o mal para mim. Não depende dela, depende de mim. Eu quero amar. Eu quero amar a Deus e ao meu próximo. Será que você também? Será que você pode se ajoelhar para a gente orar? Porque o amor de Deus inunde o nosso coração. Não inunde você, não, eu estou bem, tá? Não. Mas houve um novo padrão colocado por Jesus para você e para mim. Ama como Jesus te amou.
Jesus te amou? Ele amou você demais. Ele deu a vida por você. É nessa proporção, é nessa medida que você deve amar o teu próximo. E não julgá-lo pelo pecado, porque ele bebe, porque ele isso, porque ele aquilo, porque aquilo outro, ou porque você acha que ele é samaritano. Vai tu e fazes o mesmo. Para do discurso. Põe a mão na consciência, no coração, e ame ao próximo, sem julgamento. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, que nessa noite maravilhosa e preciosa, nesse tempo que chegamos na tua casa, casa de oração, para nos derramarmos na tua presença, e derramados na tua presença estamos, para que esse distanciamento social não produza um coração de pedra, um coração frio, uma geração que está com a cabeça em outro lugar, uma geração que não mais se conecta com as pessoas, só se conectam via rede, mas não tem mais empatia pessoal, não para ouvir o próximo, ouvir o outro, orar por alguém, ter uma atitude, e não é apenas uma ajuda financeira, mas é algo, é se propor a amar, assim como o samaritano parou, ajudou, ofereceu a cura às suas feridas, como também pôs a mão no bolso e abençoou aquele homem que nós nem sabemos o nome, nem sabemos quem é. Ele não recebeu os 2 denários em troca, o homem talvez nunca mais o viu, mas o Senhor nos ensinou a amar o nosso próximo como a nós mesmos, e não apenas isso, como o Senhor nos amou. Que essa geração seja marcada por aqueles que amam a Deus e amam ao próximo, porque a tua palavra diz: nisto os conhecerão. Que sejamos conhecidos não apenas por boas canções, bons cultos, um povo que ama a Deus, um povo bonito, uma geração linda, mas uma geração que ame, que ame ao próximo. Derrama o teu amor, ensina-nos a amar mais, no nome santo e bendito de Jesus, amém.